Boa noite a todos. Já estamos ao vivo aqui na página da Casa de João Irmão Francisco para dar início à nossa atividade da noite. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um item do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 13, que trata sobre a caridade. O título do capítulo é Que a nossa mão esquerda não saiba o que dá a nossa mão direita. E a gente vai conversar um pouco sobre o item 4 desse capítulo, chamado Os Infortúnios Ocultos. E aí eu convido a todos vocês para participarem ao longo da fala, com seus comentários, suas observações, dando boas-vindas às pessoas que já estão assistindo e já comentando aqui. Boa noite, Zuleide. Seja bem-vinda, minha irmã. Diretamente da Paraíba, de Uiraúna. O Albert também está aqui assistindo a gente, o pessoal lá do Grupo Espírita Renasceu. Um abraço, Albert. Gorete, seja bem-vinda. Boa noite para você. Paz e luz para todos nós. Boa noite, Valquíria, seja bem-vinda. Daqui a pouco a gente começa, já vamos só aguardar alguns minutinhos enquanto as pessoas recebem as notificações para acessar o vídeo. Pergunto se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. Boa noite, Selma, seja bem-vinda. O Albert está dizendo aqui que o áudio e o vídeo estão bons. Obrigado, Albert. Bom, pessoal, antes da gente começar a nossa conversa da noite, boa noite, Daniel, lá de Maceió. Obrigado aí pelas observações. Que bom que está todo mundo ouvindo e vendo bem. Bom, antes da gente começar, eu convido vocês a que a gente se una numa prece para dar início aos nossos trabalhos da noite, elevando o nosso pensamento a Jesus, buscando agora um momento de elevação do nosso padrão vibratório, agradecendo ao nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, por estarmos aqui mais uma vez reunidos através da internet, aproveitando as oportunidades que a tecnologia nos fornece para nos mantermos unidos entre nós e também unidos aos ensinamentos de Jesus e dos bons espíritos. Ilumina, Senhor, a cada um de nós, nossas residências, nossas cidades, nosso país, nosso planeta. Derrama tua luz em toda parte, amenizando a dor e o sofrimento dos irmãos que hoje padecem por conta de doenças, perturbações. Aumenta, Senhor, em nós a nossa fé, estimula a nossa coragem para enfrentar os desafios e a nossa esperança. A nossa esperança de que tudo que nos acontece tem um fim útil, tem um fim educativo, e que sejamos capazes de aproveitar essas oportunidades para crescer moralmente, espiritualmente. Nessa jornada rumo à felicidade maior,
que tu nos prometestes. Permanece conosco, amado irmão, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, Olivar. Boa noite, Iracema. Sejam bem-vindos. Bom, como eu comentei no início, hoje nós vamos discutir um pouco sobre um item que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo. É o item Os Infortúnios Ocultos. Esse item está localizado no capítulo 13, que trata da caridade, cujo título é Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E esse item que nós vamos discutir hoje é o item 4 desse capítulo. Nós vamos nos deter um pouco mais de tempo no primeiro parágrafo desse item, que nos traz reflexões muito importantes. Boa noite, Wanda, seja bem-vinda. Um abraço para o Dalé, Olivar. Nesse capítulo, Kardec fez uso inicialmente de duas passagens do Evangelho de Mateus, onde Jesus dá ensinamentos importantes sobre a questão da caridade sem ostentação. Boa noite, Isabel, seja bem-vinda. A primeira passagem trata do trecho que faz referência ao título do capítulo, né, que Jesus diz que quando nós fizéssemos as nossas boas obras, nós não fizéssemos para que fossem vistas por eles, né, pelos homens, mas por Deus, né? E a segunda passagem que Kardec utiliza é quando Jesus cura um leproso e solicita a ele que guarde silêncio com relação àquela cura, né? Mas que ele dê o seu testemunho na sinagoga, né? Então, são dois ensinamentos que fazem referência a essa caridade sem ostentação. E aí, em seguida, ele discorre sobre esses dois itens e logo depois ele vem falar dos infortúnios ocultos. E aí eu vou trazer aqui esse trechinho para a gente acompanhar o que Kardec escreveu, junto com os espíritos, né? Ele começa da seguinte forma: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Então, em momentos em que grandes catástrofes ou grandes acontecimentos impactam a sociedade, nós costumamos nos emocionar com relação a essas calamidades e acabamos nos envolvendo com esses impulsos generosos, né? E participando de ações para minimizar os problemas causados por esses desastres. Então, isso a gente pode ver nesse momento que a gente está passando agora, dessa pandemia. É comum você ver a formação de grupos para fornecer alimento para as pessoas de rua, formação de grupos para angariar mantimentos e formar cestas básicas para distribuir para as pessoas que não estão podendo trabalhar. Então, momentos de calamidade, eles tocam as pessoas.
né? Então, se a gente pegar, por exemplo, aquela explosão ocorrida lá no Líbano, né, em Beirute, logo a sociedade se movimenta, não só a sociedade local, mas países vizinhos e outras nações se movimentam para fornecer ajuda, para minimizar os efeitos do desastre, né? Então, isso a gente vê sempre que acontecem essas ocasiões, tá? É meio que natural da gente, quando a gente vê uma situação dessa, de muito impacto, querer, de alguma forma, contribuir para minimizar os problemas causados por eles, né? E isso, pelo que Kardec vai elaborar aqui, tem seu aspecto positivo, mas demanda da gente uma reflexão, né? Será que nós só estamos nos movendo diante dessas grandes calamidades? Como é que a gente está atuando quando essas situações não são tão expostas, né? Essa semana a gente teve 2 casos que ganharam notoriedade na imprensa, né? Situações bastante vexatórias para aqueles que foram envolvidos, né? Primeiro, um entregador que foi humilhado ao chegar atrasado para entregar a encomenda do cidadão, né? Mas aquela situação, ao ser exposta, gera na sociedade uma empatia com aquele cidadão, com aquele indivíduo que sofreu aquela injustiça, e há uma movimentação para ajudá-lo. Da mesma forma, um segundo caso, um rapaz que estava numa loja para comprar um relógio para dar no Dia dos Pais para o pai dele. O rapaz era entregador, trabalhava no shopping como entregador, e foi abordado como sendo um marginal, sofreu agressão dos seguranças. Da mesma forma, ao ganhar notoriedade na imprensa o caso, a sociedade se movimenta para apoiá-lo, né? Mas o que é que está acontecendo, por exemplo, com todos os outros entregadores que sofrem os seus dissabores, que sofrem as suas humilhações, sejam elas maiores ou menores, né? E não ganham essa notoriedade? Como é que essas pessoas estão sendo tratadas, né? O rapaz que foi confundido com um marginal dentro da loja. Como nós estamos tratando as pessoas que são diariamente impactadas por preconceitos sociais, raciais, sexuais? Como é que nós estamos lidando com esses pequenos eventos que não ganham notoriedade, né? É o que talvez a gente possa encaixar aqui nos infortúnios ocultos. São os pequenos sofrimentos que talvez todos no planeta passem, porque é natural do nosso planeta essas questões. E como é que esses pequenos problemas impactam a gente, né? Estão impactando? Não estão? Nós estamos ligando para isso? Ou só nos alertamos quando ganha uma proporção maior, né? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Kardec continua. Mas, a par desses desastres gerais, quer dizer, além desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. O dos que jazem sobre um catre sem se queixarem. Ele usa aqui a figura de uma pessoa que está lá num leito, né, uma maca de um hospital, sem reclamar, né? Aquele que não reclama, nós estamos identificando esse sofrimento? Esses milhares
de desastres particulares que não ganham a proporção dos grandes acontecimentos estão nos tocando? Estão causando em nós a mesma empatia que causa um problema que é levado à imprensa, que ganha a mídia? É esse o convite que Kardec faz nesse item, para a gente refletir que, a despeito desses grandes acontecimentos, desses grandes desastres, dessas grandes calamidades, em que o sofrimento é mais patente, é mais fácil de ser visto, existem milhares de pequenas calamidades acontecendo. Pequenas situações que, para aqueles que estão vivendo, são grandes problemas. E o convite que nos é feito é abrir um pouco a nossa percepção para essas pequenas calamidades, esses infortúnios que estão ocultos. Porque muitas vezes a pessoa se reserva até da atitude de pedir ajuda, né? Muitas vezes já calejada, talvez, por situações em que os levaram à humilhação, né? Então, muitas vezes preferem sofrer sem alarmar, sem pedir ajuda, mas que precisam também da nossa percepção e da nossa empatia, né? E aí ele continua. Esses infortúnios discretos e ocultos são o que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Então, essa caridade verdadeira, essa caridade sem afetação, essa caridade sem ostentação, ela deveria ser capaz de identificar esses pequenos ou ocultos infortúnios. Pequenos comparados com essas grandes calamidades, mas de grande impacto àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão passando pela situação. Então, a verdadeira generosidade, o termo que ele usa aqui no texto, sabe descobrir essas situações, sabe identificar onde está aquele que precisa de ajuda, né? E aqui, esse alguém que está precisando, muitas vezes, sem pedir assistência, como ele diz aqui no texto, sem esperar a ajuda chegando, sem que ele peça assistência, essas pessoas podem estar, inclusive, bem próximos de nós, né? Esse infortúnio não necessariamente seja questões de falta material. Nós podemos ter pessoas vivendo infortúnios discretos e ocultos de ordem moral, de ordem psicológica, que precisam que alguém, com essa verdadeira generosidade, descubra e ajude, e haja sobre esse infortúnio, né? Então, ele coloca que aquele que já está dotado dessa verdadeira generosidade não espera que alguém chegue para pedir. Ele tem uma atitude proativa. Ele vai em busca de quem está precisando. E ele sabe identificar quem é essa pessoa que está precisando, né? Nós, na maioria das vezes, adotamos uma posição passiva. Nós aguardamos que as pessoas
peçam alguma coisa. Nós aguardamos que a pessoa se coloque na figura do esmoléu, eu vou usar esse termo, né? Para que a gente se apresente como sendo o caridoso, o generoso a ajudar. Mas essa atitude de permanecer na passividade faz com que aqueles que não tomem essa iniciativa de expor as suas necessidades possam ficar sem ajuda. Daí a importância da gente ampliar a nossa percepção, identificando antes mesmo que alguém peça, se aquela pessoa necessita da nossa ajuda. E aí eu não estou falando necessariamente de ajuda material. A ajuda material é um aspecto importante para aqueles que passam pela dificuldade, mas ele não é o aspecto principal. A ajuda material, muitas vezes, ela vem como sendo o vetor da chegada de uma outra ajuda mais importante, uma caridade moral, como a gente costuma ler em alguns textos, né? Ao chegar, por exemplo, com uma cesta básica para uma pessoa que precisa, junto daquela cesta básica vai uma palavra amiga, vai uma palavra de consolo, vai um ouvido preparado para escutar aquele irmão que certamente precisa de alguém para dialogar, né? Porque de que vale eu simplesmente deixar na porta da pessoa aquela ajuda material? Para a pessoa, claro, que está precisando, toda ajuda é bem-vinda. Mas o quanto mais eu poderia ter feito com aquele ato, né? Não só a entrega de produto, a entrega de matéria. Nós temos que entregar espírito, não só matéria. Entregar espírito no sentido de entregar apoio, de entregar consolo, de entregar estímulo, né? Incentivo, porque muitas vezes é disso que as pessoas mais precisam. Ok? Eu quero ouvir vocês também. No caso, leiam os seus comentários. Façam suas observações, as suas percepções sobre o que eu estou falando, sobre o que a gente está lendo. Vamos bater um papo aqui sobre essas questões, né? Então, fazendo aqui o fechamento, esses 3 slides que a gente apresentou são parte apenas do primeiro parágrafo do item, que foi o que eu trouxe para que a gente discutisse aqui, tá? Mas o item, ele segue com uma história, contando a história de uma senhora, que a gente vai já ler aqui em conjunto para a gente ver o exemplo que é mostrado no texto. O Albert está colocando aqui: é fazer a caridade de forma voluntária e no anonimato, sem que os outros saibam, para também não constranger o irmão que necessita. Exatamente, Albert. Um dos aspectos mais interessantes da caridade sem ostentação, e que é colocado nesse e em outros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, é que aquele que faz a verdadeira caridade muitas vezes é percebido por quem está recebendo o amparo como sendo aquele que está sendo ajudado. Vamos ver se eu me fiz entender. Ao atingir uma capacidade tal de fazer a caridade da forma mais afetiva com o meu irmão,
com aquele a quem eu quero ajudar, eu vou fazer de uma forma tal que vai parecer que sou eu que estou sendo beneficiado com aquele processo. Aquele que está sendo ajudado, ele vai se sentir importante ao ponto de perceber que está me ajudando também. Porque eu não vou estar fazendo aquilo causando nele qualquer indisposição, qualquer constrangimento, né? E muitas vezes a gente constrange as pessoas até quando quer ajudá-las, né? A gente coloca condições, a gente coloca condicionantes que fazem com que a pessoa muitas vezes se submeta a coisas que ela normalmente não gostaria de se submeter, mas porque ela precisa daquela ajuda, ela acaba se deixando afetada por aquela situação, né? O Olivar está colocando, o que você falou é, além de tudo, um alerta. Sim, é um alerta para todos nós, né? Eu trouxe esse material hoje porque foi o assunto que a gente abordou ontem no Evangelho no Lar aqui em casa. E gerou uma discussão muito bacana com relação a isso. E aí eu senti a necessidade de trazer aqui para compartilhar essa reflexão, né? E é uma necessidade que a gente tem que fazer a todo instante, né? Até que ponto a gente está deixando se envolver apenas com os grandes infortúnios, com as grandes calamidades, com os grandes acontecimentos, e esquecemos aqueles pequenos que sofrem diariamente, mas que por não ganhar mídia, ou não aparecer na televisão, ou não gritar a sua necessidade, ficam despercebidos e desassistidos, né? Então, que a gente se esforce cada dia mais a ampliar essa percepção, né? A ampliar a nossa capacidade de ver nos outros oportunidades de ajuda, né? E nesse processo, certamente, nós estamos sendo ajudados. Nós precisamos disso, né? Nós estamos aqui na Terra para evoluir, para crescer, individual e coletivamente, tá? Por mais que a gente defenda questões como reforma íntima, né? Questões como evolução moral, transformação moral individual, mas se isso não vem a reboque de uma conscientização de sociedade, né, de que fazemos parte de um grupo maior, de uma família que precisa estar atuando junto, isso se perde. Isso passa a ser egoísmo, porque eu vou lutar para o meu aperfeiçoamento, eu vou crescer intelectualmente, buscando aplicar isso na moral, mas se eu não expando isso para a sociedade em que eu estou inserido, eu estou agindo, muitas vezes, egoisticamente. Ok? Então, vamos ler aqui a historinha que é contada no Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, depois desse parágrafo que a gente elaborou um pouco mais a discussão, tá? Ele começa a falar de uma senhora, né? Ele diz o seguinte: quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida, sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Onde vai ela? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras que fazem aceitar
o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. Veja que interessante esse início, né? Essa introdução à situação. Ele mostra uma mulher acompanhada de uma jovem, né? Uma boa aparência, bem vestida, mas sem ostentação, né? Sem querer mostrar o que tem. E como ela é recebida afetuosamente, né? Numa casa simples, uma aparência sórdida, ele usa esse termo, né? Diz que ela sobe para a mansarda é como se fosse o sótão. Você pegar, por exemplo, pegando aqui a situação de Kardec, na França, em Paris, os prédios antigos, normalmente, o último vão, logo abaixo do telhado, eles dividiam em pequenos compartimentos, pequenos apartamentos, normalmente eram onde moravam as pessoas que trabalhavam naquele edifício, né? Eram residências mais simples, na mansarda, nesse sótão, né? E essa pessoa vai lá acolher uma família que está passando por dificuldade, né? Vamos ver aqui os comentários. A Ioneide diz o seguinte: percebo que o isolamento, o medo, as mortes, enfim, o clima do momento afetou a todos nós, de tal modo que me vejo precisando ser ouvida e ouvir as pessoas com mais atenção para aliviar esses temores. Apenas com a conversa amiga ajudo e sou ajudado. Sem dúvida, Ioneide. E aí entra aquela história da percepção, né? Perceber que outras pessoas também podem estar precisando dessa conversa, né? Desse diálogo fraterno, e uma forma de nós nos ajudarmos, né? Uma vez que, por exemplo, nós estamos aqui reunidos pela internet, conversando, discutindo esses assuntos, nós estamos interligados e acabamos uns ajudando os outros aqui nesse processo, né? E isso pode ser trabalhado por cada um de nós com aqueles com quem a gente tem relações, né? E uma coisa simples, como você diz, né? Uma conversa, né? Uma conversa com atenção, sabendo ouvir, né? Às vezes a gente diz que conversa, mas a gente não deixa nem a pessoa falar o que ela quer, né? A gente quer mais impor as nossas verdades, as nossas ideias, então que a gente se abra para esses verdadeiros diálogos, né? É muito importante. A Arlete diz o seguinte: temos percebido que atualmente tem acontecido muitas catástrofes isoladas, não tão grande quanto a do Líbano, mas também tanto quanto dolorosa. E isso nos faz refletir, como queimadas, os índios, os famintos, pois a pobreza está crescendo. Sim, isso é uma realidade, né? E você imagina, por exemplo, vamos pegar o exemplo da situação dos índios, que estão sofrendo o impacto dessa pandemia de forma muito forte. Imagina aqueles que não estão sendo atingidos pela mídia, né? Aqueles em que a situação a gente nem conhece, aqueles que a situação não é nem reportada, né? A pobreza, muitos pais e mães de família se não perdendo o emprego, tendo reduções bruscas no salário, né? Mudando a estrutura econômica das famílias, né? Privando de muitos serviços básicos, inclusive, e trazendo muita dificuldade, né? E isso é que a gente precisa estar atento, né? São essas pequenas questões, pequenas no sentido de que o reflexo delas não é tão amplo, mas é um reflexo muito importante para aqueles que estão passando por essas dificuldades, né? Vamos seguir aqui na história da senhora, né? Então, ela chegou na casa, e olha que coisa importante que ele diz aqui, que ela trouxe o necessário, o que aquela família precisava, mas trouxe também o tempero dos doces para as crianças, né?
quer dizer, uma atenção que ela teve com as crianças que estão ali, e também as palavras consoladoras. Ela não só chegou lá para deixar mantimento, ela chegou lá para ouvir a família, para conversar com a família. E qual era a situação dessa família? Por que ela estava passando por esse problema? Se ele diz aqui que não era uma família de mendigos, eles não eram verdadeiros mendigos. Na verdade, ele completa o seguinte: o pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pôde bastar as necessidades. Graças a ela, a essa senhora, né, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio nem a fome, irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. Então, veja, a família está passando dificuldade porque o pai, que provavelmente era quem provia os recursos da família, está hospitalizado. Será que isso está acontecendo hoje? Quantas famílias estão com seus provedores, que normalmente são aquelas pessoas que mais se expõem à doença, que mais se expõem ao vírus, porque tem que sair para trabalhar? Quantas famílias estão com esses provedores hospitalizados, né, impedidos de trazer o necessário para suas famílias, né? Quantos lares estão impactados por isso, né? Quando não é um, são 2 membros da família hospitalizados, né? E como é que fica a estrutura familiar? Como é que se organiza o lar com essas pessoas afastadas, né? Então, esse texto, ele é extremamente atual para a situação que a gente está passando agora, né? E notem a preocupação da senhora, que ajuda. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Bom, então, se fosse uma pessoa só preocupada com o auxílio material, deixar os mantimentos com a família seria o suficiente. Entrego lá 2 cestas básicas, aquelas cestas básicas vai ser suficiente para a família viver 15 dias, é o tempo, talvez, que o pai saia do hospital, ninguém sabe, e está resolvido. Mas não, a senhora, ela se preocupou em como estará o pai no hospital pensando nos filhos e na esposa em casa passando dificuldade. Então, ela se preocupa, identifica essa necessidade e vai ao hospital visitar o cidadão, né? É aquela caridade verdadeira, é aquela generosidade verdadeira que identificou, sem ninguém pedir, uma necessidade, né? Uma necessidade daquele que está no hospital, longe da família, sem saber notícias, preocupado com o que está acontecendo. Imagina o impacto nele receber essa visita e a pessoa chegar para ele e dizer: não se preocupe, meu irmão, na sua família não está faltando nada. Como é que isso, por exemplo, pode impactar no próprio processo de recuperação desse cidadão, né? Completamente diferente dele estar num tratamento com a cabeça perturbada pela situação que a família está passando, né? Então, ao receber uma notícia dessa, certamente para ele já é um bálsamo na sua cura, no seu processo de tratamento, né? E aí a história continua. No canto da rua, à espera uma viatura, verdadeira loja de tudo que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Então vejam que essa família que ela visitou não era única, né? Faz parte de uma rotina que ela faz, né? E que, veja bem, ao terminar essas visitas, ela diz:
comecei bem o meu dia. Para muitas pessoas, isso que ela fez seria o máximo do dia. Seria o ápice da realização, talvez do mês. Mas para ela, não. Comecei bem o meu dia. Muita coisa ainda tem a se fazer, né? E aí ele continua. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes é um nome que não revela nada, mas é um anjo consolador. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem, né? Então, para quem está recebendo, ela é uma pessoa boa, uma pessoa comum. Não é ninguém que está ali para querer ressaltar seu nome, não é ninguém que está ali para se promover, né? Para se projetar com aquele trabalho. É uma pessoa que se esforça para manter-se quase anônima, né? Não é anônima, porque se você assume uma postura de relacionamento aberto com alguém, de conversa, de diálogo, você se apresenta, você diz seu nome, né? Mas você não precisa dizer qual é a sua instrução, né? Você não precisa estar ali se vangloriando de qual é o seu cargo, de quais são suas posses, né? Você ali está como um igual, né? Alguém que trata o outro como um semelhante. Vamos ver aqui alguns comentários, né? A Ioneide pergunta, por que será que nas calamidades ocorre esse impulso generoso nas pessoas? Ioneide, eu posso falar até, assim, levantar alguma teoria, que é o seguinte, a lei do amor está impressa em nossa consciência, né? A caridade, a necessidade do auxílio ao próximo, né? Mas, no nosso estágio evolutivo, para que isso se manifeste, a gente precisa, às vezes, de um estímulo muito grande. Ok? Então, às vezes, é só nessas calamidades em que o problema está tão patente, tão exposto, que nós deixamos que esses sentimentos generosos, esses impulsos generosos, se manifestem. Tá? Mas eu estou num patamar que, se esse impulso não for tão grande, eu passo despercebido. É por isso que as calamidades, elas afetam mais gente, né? Afetam pessoas que normalmente não se afetam nas pequenas calamidades, nos pequenos problemas, ok? Eu posso ser uma pessoa que todo dia transite pelo centro da cidade de Fortaleza, vamos supor, e veja aquela situação das famílias morando na rua. Mas criei ali, por algum motivo, por algum processo meu, criei ali uma indiferença com aquela situação, tá? Mas, de repente, acontece um desastre e aquelas mesmas famílias são afetadas, mas esse desastre faz com que a situação ganhe um impacto, uma exposição muito grande. Nesse momento, eu posso sim ter o meu impulso de generosidade e aí buscar ajudar, tá? Qual é o grande desafio para a gente? É que esse impulso de generosidade deixe de ser só um impulso e passe a ser uma atitude de generosidade, né? Que eu só não me acenda nessas grandes calamidades, mas que eu esteja constantemente aceso para perceber as pequenas necessidades daqueles que estão próximos de mim, né? É uma
digamos, é uma abordagem para a gente perceber isso, né? Como isso se dá na gente, né? Realmente é que, às vezes, a gente precisa de estímulos mais fortes para sentir o que a gente precisa sentir, né? Se a gente fizesse uma má comparação, né, a gente tem, por exemplo, exames neurológicos em que começa-se a aplicar pequenos choques elétricos nas terminações nervosas para ver se o seu corpo reage, tá? Começa com pequenos choques e o seu corpo não reage. O seu organismo não é capaz de perceber. Aquele choque vai aumentando até chegar num ponto que o seu nervo responde ao estímulo, tá? É isso no nosso espírito, né? Na nossa, na nossa psicologia, na nossa personalidade, digamos assim. A gente, às vezes, precisa de estímulos mais fortes para que isso desperte em nós, ok? A Selma dizendo que a palestra faz muito bem a ela e que quando perde fica triste, né? É importante, Selma, a gente está sempre buscando essa sintonia, né? A palestra aqui não é necessariamente de estar eu falando e vocês me ouvindo, né? Aqui, certamente, nós estamos conectados, vibrando numa mesma sintonia e promovendo, inclusive, um intercâmbio muito forte com o mundo espiritual, né? A nossa reunião aqui não somos só nós que estamos aqui conectados, né? Nós sabemos que nós estamos participando de algo maior. E é importante esses momentos para que a gente se una nessa vibração. Enquanto a gente está aqui discutindo, enquanto eu estou falando, vocês estão ouvindo, vocês estão comentando, nós estamos aqui imersos nessa energia, compartilhando também essas boas vibrações com outros irmãos, né, com outros locais, difundido aqui em nossas residências, né? Então, isso é bem mais amplo do que necessariamente estar apenas ouvindo aqui o que eu falo, né? Na verdade, é a nossa conexão aqui num tema de relevante ensinamento, por exemplo, que nos faz essa conexão, né? A Arlete dizendo que acha linda essa passagem do Evangelho. Sem dúvida, Arlete, é muito, muito interessante. A força moral e espiritual que essa senhora passa para a família. Isso. Não só para a família que ela está atendendo, inclusive o pai que está distante, passando a dificuldade, né? A verdadeira empatia, exatamente, é buscar sentir o que a pessoa está sentindo, né? O Olivar coloca aqui, de alguma maneira, todos nós precisamos de ajuda e somos carentes. Por isso que temos que buscar na boa ação da caridade essa ajuda, que vem em forma de efeito. Francisco de Assis fala em sua colocação, no é dando que se recebe. Exatamente, né? É um processo de mão dupla, né? Às vezes, a gente acha que é quem que está ajudando, quando, na verdade, nós estamos sendo ajudados no processo, né? A Alete dizendo que gosta porque a gente interage aqui, né? Isso é muito importante, Arlete, porque vocês participando tornam o processo mais rico, né? As contribuições de vocês tornam a nossa discussão mais rica. Porque, assim, eu trago alguma reflexão do que eu li, do que eu percebi, e vocês têm as suas percepções do que vocês leram e do que vocês perceberam. E, com isso, compartilhado, a gente ganha, né? Todos ganhamos nesse processo. A Célia diz o seguinte, esse momento que estamos vivendo, existem até familiares ou vizinhos sem ter alimentação para os filhos e ninguém percebe.
precisamos ter a sensibilidade nessas situações. Muito importante, Célia, isso que você falou, porque aqui entra exatamente a figura dessa família que essa senhora da história está ajudando, né? Ela diz aqui que eles não são mendigos profissionais, né? Vamos dar um desconto aí nesses termos, mas vamos dizer, não são pessoas acostumadas a pedir, né? Não são pessoas que pedem constantemente ou que têm o costume de pedir. Imagine a situação de uma família que conseguia se manter com o seu trabalho, né? Conseguia prover as necessidades da casa com a sua atividade econômica e, de repente, se vê privado disso, né? Essas pessoas, elas não sabem nem pedir. Muitas vezes demoram a perceber que precisam dessa ajuda, até material, né? Imagine uma ajuda moral, de apoio, de estímulo, né? De incentivo, porque junto com o material tem que ir a ajuda espiritual. Isso, muito importante que você falou. Nós temos que estar alertas para perceber nas pequenas nuances, nos pequenos símbolos que se apresentam essas necessidades, né? Nós não podemos esperar que a pessoa bata na sua porta, já fraca, por não ter o que comer, pedindo ajuda desesperada, né? Nós, por um processo de empatia, temos que buscar isso. Por que é que eu digo nós? Porque todos nós precisamos dessa percepção, né? E aí, não é pelo fato de eu estar falando que eu tenha essa percepção. Nós precisamos disso. Nós todos, né? E essa situação realmente é muito complicada e é uma situação que nós estamos passando nesse período, né? Muita gente, como eu falei, se não perdeu o emprego, teve processos de redução salarial, teve o orçamento doméstico impactado, né? Muitas vezes se privando de necessidades básicas, né? Para a sobrevivência, né? E aí vamos continuar aqui no texto para a gente fechar. Por que ela se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? Aquela jovem que nós vimos, aquela jovem bem vestida, apresenta-se agora como sendo a filha adolescente dela. É para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência, né? Que ensinamento melhor, senão o exemplo, senão ver como a mãe pratica, né? A filha também quer fazer caridade, mas a sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la para os outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade, e tu delas terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer as obras úteis, e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Deste modo, darás alguma coisa vinda de ti. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Quem importa, né? Então vejam, nessa passagem tem uma coisa muito interessante que a gente pode extrair. A filha dela, adolescente, quer também fazer a caridade, né? E aparentemente acha que fazer a caridade é pegar alguma coisa para dar, né? Mas se ela não trabalha, se ela não tem o dinheiro dela, na verdade quem vai estar dando é a mãe, não é ela. E a mãe diz isso para ela. E diz o seguinte: olha, faz alguma coisa, as tuas obras serão a tua caridade.
E aí ela dá o exemplo. Quando está ajudando lá o doente, a filha vai lá e ajuda a cuidar do doente. Ali ela está fazendo a caridade dela. Confecciona uma roupinha para dar para a criança, é o trabalho dela que tá sendo colocado no jogo, né? É o trabalho dela que ela está doando. E aqui cabe um ensinamento que é fantástico, né? A gente, volta e meia, ouve alguém dizer o seguinte, eu acho que todos vocês já ouviram alguém dizer isso. Ah, eu queria ter dinheiro para poder ajudar. Ah, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Ah, se eu tiver dinheiro, eu vou fazer determinada coisa. E vai adiando, né? Quando o maior bem, o bem mais precioso que a gente tem, é o nosso trabalho, é o nosso tempo, né? Se eu não posso, por não ter recursos, ajudar materialmente, eu vou ajudar com o meu tempo. Eu vou fazer alguma coisa pela pessoa, vou visitar lá uma casa de um idoso que mora sozinho, vou lá um dia na semana e ajudo a organizar a casa. Eu vou determinar que 1 hora do meu dia eu vou usar para fazer roupinha com retalho que eu vou pegar numa confecção que eu sei que joga retalho fora. É o meu trabalho. Independe de eu ter ou não recurso. Muitas vezes eu não tenho recurso, mas eu tenho tempo. E eu tenho habilidade, né? Até um comentário aqui que passou, que é a Selma, dizendo que se sente bem quando faz as máscaras para distribuir. Quantas pessoas não descobriram, né, que essa capacidade que tem de costurar poderia ser um instrumento de ajuda nesse momento, né? Quantas pessoas se colocaram para ajudar dessa forma, né? A gente vê vários casos nesse sentido. Quer dizer, eu posso não ter o dinheiro, mas eu posso dar o meu tempo, dar o meu trabalho, dar aquilo que eu sei fazer, né? Eu posso ensinar o que eu sei fazer a alguma pessoa. Isso não me custa dinheiro, me custa tempo. O bem mais precioso que hoje a gente tanto lamenta não ter. E nesse período de isolamento, talvez foi uma coisa que nós tivemos à vontade e muitas vezes não utilizamos, né? A Arlete dizendo que a verdade, a caridade, na verdade, a caridade é a ação. Quem sabe faz a hora. Exatamente, Arlete, né? Adiar, esperando a situação ideal, a gente não acaba não fazendo, né? Eu acho que foi o Chico Xavier que comentou uma vez que, não sei se foi ele ou se foi o Divaldo, que disse que se esperasse o dia, o momento ideal para começar a trabalhar, nunca teria começado, né? Então, é justamente isso, né? Aí o Ney dizendo, muita sutileza, delicadeza, amor nessa ajuda. No caso da senhora do texto, né? Quer dizer, a preocupação dela em ajudar sem causar qualquer constrangimento, né? Se preocupando, inclusive, com o que vai usar para não insultar a miséria da pessoa com o seu luxo, né? Isso é empatia, isso é saber, é perceber a realidade do outro, né? O Olivar colocou aqui: acredito que podemos pedir para doar, pois isso amplia a assistência aos necessitados em qualquer situação. Sei que não é o caso, falo só por incentivo. Sim, né? As formas de ajudar são muitas, né? Inclusive pedir por aquele que não pede, né? Sem dúvida, é uma grande caridade.
A Arlete coloca, ligar para alguém, principalmente o idoso, ser solidário com o vizinho. Vocês lembram que logo que começou esse processo de isolamento, nós víamos muito na imprensa casos em que os vizinhos se colocavam à disposição, né, para ir para o mercado pelos outros, né? Isso muito bacana, né? Quer dizer, uma atitude simples. Se eu estou saindo para ir no supermercado fazer minhas compras e tem um vizinho meu que está numa situação mais vulnerável, eu posso me prontificar a fazer as compras para ele, né? É uma coisa que não vai causar grande transtorno, mas um enorme benefício àquele que recebe essa ajuda, né? O Albert colocando que essa passagem do Evangelho é o amor em ação, sem dúvida, sem dúvida. É a atitude, né? É a colocação de é a senhora se colocando numa atitude proativa, né? De buscar aqueles que precisam de ajuda, independente de pedirem ou não essa ajuda, né? E aí, para concluir, o último parágrafo. No seu lar é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige, mas ignora-se o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e a da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas, que lhe produzia as obras. Esta a reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe, não digas a ninguém. Assim falava Jesus. Né? Então, vejam que a mulher, ela não assumia uma posição de diferente, uma posição de santidade ou qualquer falso pedestal, né? Ele diz que em casa ela era a mulher do mundo, a mulher que está lá envolvida nas suas situações cotidianas, né? A gente não precisa se beatificar, se isolar do mundo para assumir essa postura que essa senhora assumiu, né? Nós podemos e precisamos continuar vivendo como pessoas do mundo, né? Pessoas que têm seus trabalhos, têm suas famílias, pessoas que têm suas atividades, né? Tem seu lazer, é importante, né? Sem, claro, deixar de manter essa atitude generosa, essa atitude proativa. E na primeira oportunidade em que uma ajudada a identificou fora desse ambiente de ajuda e quis exaltá-la, ela rapidamente, usando aquele ensinamento de Jesus lá para o leproso que foi curado, disse silêncio, silencia, né? Não diz nada a ninguém dessa ajuda, né? Lá ao curar o leproso, Jesus disse, olha, não fala para ninguém, né, sobre essa cura, né? Guarda, não conta a ninguém, mas vai aos sacerdotes e dá o teu testemunho, né? O que é que ele quis dizer? Vai e com a tua atitude mostra que a cura se deu, né? Não precisa ele sair dizendo, eu fui curado por Jesus. A atitude dele vai mostrar que ele está curado. As pessoas vão perceber a cura, mas não precisa ele estar exaltando essa cura que ele recebeu. Foi isso que Jesus quis dele, né? Vai, guarda o segredo da cura, né? Não exalta isso para as pessoas, mas dá o teu testemunho, né? E a gente, muitas vezes, é ajudado nesse processo e a gente, às vezes, prefere essa exaltação, né? Prefere alardear para o mundo essa ajuda, né? Ao invés de silenciar e apresentar isso
através do nosso testemunho, como Jesus pediu essa atitude ao leproso que foi curado, né? E o Tito coloca aqui que certeza que a cura está na mudança de atitudes. Sim, em outras situações, Jesus disse, vai e não voltes a pecar para que nada pior te aconteça, né? Então, no processo de cura está também a atitude de manter-se curado, né? Muitas vezes a gente busca a cura como sendo uma ação milagrosa, uma ação mágica, né? É uma varinha que vai tocar na nossa cabeça, vai nos transformar em pessoas curadas, mas continuamos com os mesmos processos que nos levaram àquele mal, àquela doença, aquele problema que passamos, né? Bom, pessoal, com isso a gente encerra a nossa conversa de hoje. Mais uma vez, relembrando aqueles que chegaram depois e não pegaram o início da conversa, nós discutimos sobre o item 4 do capítulo 13 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O nome do item são os infortúnios ocultos. E aí eu convido a todos depois para irem lá no Evangelho, dê uma lida novamente nesse trecho. É muito bonito a história da senhora ajudando. Vejam todos os detalhes. Cada frase nos apresenta um detalhe precioso de como aquela mulher age. E são ensinamentos que a gente deve buscar aprender, né? Para que a gente possa um dia também agir como aquela senhora generosa para os outros, né? Bom, pessoal, então, eu convido a todos vocês para que a gente encerre a atividade também com uma prece, né? Convido a todos a ficar numa posição confortável, aqueles que estejam sentados, relaxem, aqueles que estão deitados, mantenham uma postura reta, com os membros colocados livres ao lado do corpo, os braços livres ao lado do corpo. Respirem fundo. Façamos uma respiração pausada, buscando nesse processo um relaxamento e a vinculação com o plano superior, buscando nesse relaxamento a conexão com os bons espíritos que certamente nos acompanham nesse momento, para recebermos deles os bálsamos de que precisamos para revigorar o nosso organismo físico e espiritual. Aqueles com mais sensibilidade poderão sentir no topo da cabeça um fluxo de energia que em seguida percorre todo o nosso corpo, alinhando os nossos centros de força, reordenando o funcionamento dos nossos órgãos, substituindo nossas células doentes por células sadias. E nesse processo de receber dos bons espíritos esses fluidos, nós agradecemos a Jesus, nosso irmão maior. Agradecemos aos bons espíritos, aqueles que dirigem essas atividades no plano espiritual, aqueles que se colocam como nossos tutores, nossos anjos da guarda,
que estão sempre junto a nós para nos orientar e nos guiar nessa jornada evolutiva. Que sejamos capazes de sintonizar com eles a todo instante, nos tornando dóceis a esses ensinamentos e orientações. Que possamos fortalecer a nossa fé, nossa esperança e nossa força para enfrentar os desafios. Pois é isso que devemos pedir a Deus: força. Pois não será afastando os problemas que cresceremos, mas enfrentando-os e colhendo os frutos dessas realizações. Ilumina os nossos caminhos, Senhor Jesus, conduzindo-nos nessa jornada evolutiva. Afasta-nos de todas as tentações que possam nos desviar do caminho reto. E impede-nos, Senhor, de cometer o mal a nós e àqueles que estão junto a nós. Permanece conosco, hoje e por todo o sempre. Que assim seja. Bom, meus irmãos, boa noite a todos vocês. Fiquem em paz e até a próxima oportunidade. Um grande abraço.